Nas redes sociais anda circulando por aí que o Flamengo pode tentar a contratação de Rodrigo Garro. Tem também uma ótima entrevista coletiva do Jorginho. Vocês sabiam que o De La Cruz pode não voltar no jogo de sexta-feira? Rapaz, é isso mesmo. E o Alexandre Venner, também falaremos sobre isso. A gente vai falar também sobre Jorge Carrascal. Tem também a estreia do Jorginho. Tem também Clube Brasileiro tentando a contratação de Reinier, aquele cria do Flamengo e ainda jogador do Real Madrid. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral. Compartilha, é vídeo falando do atual líder do grupo dele na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo. Vamos para as informações? Sem muito blá blá blá. Galera, eu vou começar falando de mercado da bola, porque é interessante a gente falar sobre isso, que o Atlético Mineiro está tentando a contratação de Reinier, aquele cria do Flamengo, que foi campeão, inclusive com o Flamengo em 2019, jogou muita bola na ocasião com o Jorge Jesus, sendo jogador muito importante em várias partidas naquela temporada, e o Atlético Mineiro está tentando um empréstimo junto ao Real Madrid. Veneu, o Flamengo tentou? Não. O Flamengo vai tentar? Não sei, não posso ficar aqui prevendo o futuro. Mas a informação que eu tenho é que até o momento o Flamengo não tentou, para vocês acharem, nossa, o Flamengo está perdendo um jogador para o Atlético Mineiro, que vive uma fase financeira horrível. E não é só o Atlético Mineiro que está tentando, vários clubes brasileiros tentam. A ver se o jogador dessa vez vai topar vir para o futebol brasileiro, porque em outros momentos, quando na última gestão, na gestão Rodolfo Landim, quando o Flamengo sondou, o jogador nem queria pensar na ideia de retornar ao futebol brasileiro. Agora é ficar observando e a gente vai trazendo todos os detalhes para vocês daqui para frente. Vamos falar do Flamengo agora, que, repito, é o líder do seu grupo, brincadeiras à parte. É óbvio que ainda tem um jogo importante pela frente, na sexta-feira contra o Chelsea, mas a gente não pode deixar de elogiar a partida do Flamengo diante do Esperança. Foi uma baita partida. A Venê poderia ter feito mais gols. Concordo, mas eu não vou ficar sendo chato reclamando do Flamengo numa estreia de Copa do Mundo, porque é Copa do Mundo de clubes, é uma estreia, isso precisa ser levado em consideração na hora da análise, porque toda estreia requer mais cuidado, mais ansiedade, mais afobação, mais nervosismo, e o Flamengo soube lidar muito bem. Eu acho que o Flamengo entrou em campo sendo favorito, isso, querendo ou não, trouxe uma pressão muito maior para o Flamengo, mas o Flamengo soube lidar muito bem com essa pressão, tanto é que chegou a ter, nos minutos finais do primeiro tempo, 81% de posse de bola. Óbvio, poderia ter transformado isso em mais gols? Poderia, mas repito, não vou ficar sendo chato aqui reclamando do Flamengo. Pelo contrário, eu vou elogiar o coletivo do Flamengo. Foi uma baita partida do Flamengo, coletivamente falando. Tanto é... Opa, mensagem importante. Tanto é que o primeiro gol do Flamengo, se vocês analisarem o primeiro gol do Flamengo, gente, é um gol bonito de se ver. Foi um golaço. A jogada em si, a jogada trabalhada, começando com o Léo Ortiz. Deixa eu perguntar, porque parece ser informação importante. Procede? A jogada trabalhada, começando com o Léo Ortiz, passando por Jorginho, já a gente vai falar sobre a estreia dele, que partida do Jorginho, passando por Arrascaeta, achando Varela cruzando na medida, olhando antes de cruzar, cruzou na medida para o Luiz Araújo de chapa, ajeita para o Arrascaeta, pá, faz um golaço. Esse primeiro gol do Flamengo ilustra muito bem como o Felipe Luiz sabe trabalhar essa equipe do Flamengo. É uma equipe muito bem treinada. Eu gostei demais da partida do Flamengo. Repito, não vou ficar sendo chato, achando pontos a criticar. Não vou ficar fazendo isso. Acho que, óbvio, tem muita coisa a melhorar, não só pensando na Copa do Mundo, pensando no decorrer da temporada. O Pedro ainda tem que melhorar, o Pedro não fez um bom jogo. Bruno Henrique, na minha concepção, entrou com muita vontade, mas tecnicamente ainda abaixo. Então, óbvio que tem coisa a melhorar, mas eu prefiro destacar a boa partida do Varela, que entrou muito bem, prefiro destacar a boa partida do Ayrton Lucas, que substituiu o Alexandre, que não estava à disposição, e agora eu vou destacar a estreia do Jorginho. Gente, o Jorginho jogou muita bola ontem. A impressão que eu tenho é que parece que ele está há anos no Flamengo. Ele chegou, literalmente, caiu ali no time, de paraquedas, digamos assim, e
deu conta do recado, ficou 74 minutos em campo, deu uma assistência, participou da jogada do outro gol também, ele participou dos 2 gols do Flamengo, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99 tentados, 3 passes longos certos de 4, uma interceptação, 3 duelos ganhos de 3 tentados e 3 faltas sofridas. Ele jogou muita bola ontem. E se antes eu já tinha um discurso que ele, com o passar do tempo, se tornaria titular, não. Ele já é titular no time do Flamengo, com todo respeito ao De La Cruz, e nenhum demérito para o De La Cruz você ser reserva do Jorginho, que é um jogador de alto nível da Europa. Então eu gostei demais do Jorginho, mas o Jorginho para mim não foi o melhor em campo. Se eu tivesse que fazer um ranking ali, para mim ele foi o 3º melhor em campo do jogo, né? Porque na frente dele tem Luiz Araújo e Arrascaeta. O Arrascaeta foi eleito o melhor da partida. Eu não concordo. Para mim o melhor em campo foi Luiz Araújo. Não por conta da assistência só, não por conta só do belo gol que ele fez, mas de todo jogo. Ele jogou demais sem a bola também, sendo extremamente importante na recomposição defensiva. E os números dos dois, com a camisa do Flamengo em 2025, mostram que os dois são peças extremamente importantes. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 27 jogos, 13 gols, é o artilheiro do time na temporada e 6 assistências. Luiz Araújo pelo Flamengo em 2025, 29 jogos, 8 gols e 6 assistências. A dupla, portanto, já participou de 33 gols do Flamengo no ano, sendo que o Flamengo fez 70. É quase 50% dos gols do Flamengo tem a participação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Então esses dois aí jogaram muita bola junto com o Jorginho. E a vitória do Flamengo garantiu ao Flamengo um prêmio aí de 2 milhões de dólares, que na cotação de hoje dá 11 milhões de reais pela vitória sobre o Esperance. Faturamento do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes até agora, 16 milhões de dólares, que dá 90 milhões de reais por participação, e agora esses 2 milhões de dólares pela vitória, totalizando 18 milhões de dólares, 101 milhões de reais. Tá bom para vocês? Dá para fazer um churras, hein? Bacana! Ó, galera, a teoria aí de algumas pessoas dizendo que a Copa do Mundo de Clubes flopou, tá sendo fracasso, gente, não vai colar. A FIFA anunciou que quase 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos. Além disso, na minha concepção, a qualidade dos jogos tem sido bem interessante, com partidas animadas e boas de assistir. De maneira geral, eu, Vene Casagrande, tenho gostado bastante do evento e não vejo motivos para tanta reclamação de alguns, sobretudo nas redes sociais. Gente, 1,5 milhão de ingressos. E outra, dentro de um país que nem é tão fã de futebol, na verdade, soccer, né? Porque eles chamam de soccer. Então, imagina se fosse aqui, num país da América do Sul. Enfim. Ó, galera, uma foto interessante que saiu agora nas redes sociais. O Gonçalo Inácio tá no Rio de Janeiro, cara, curtindo o Rio de Janeiro, e ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, cara. Rapaz, será, cara? É do Sporting, vou até perguntar. Mas vocês tentam a contratação, ó, tudo ao vivo aí para vocês, estou apurando ao vivo, tá? Bom, vamos falar agora, por falar em contratação, vamos falar agora do Jorge Carrascal. Muita gente questionando aí como é que está a negociação, se o Flamengo desistiu, porque a gente não falou mais sobre o assunto, mas quem falou sobre o assunto foi o presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin. E ele comentou do interesse do Flamengo em contratar o Jorge Carrascal, mas revelou que a negociação está paralisada por causa da Copa do Mundo de Clubes. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal, as negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo, comentou o dirigente em entrevista ao jornal russo Sovsport. A informação que eu tenho é que o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros. E até o momento não foi fechada. Eu tenho a sensação, conversando com as pessoas do Flamengo, que o Dínamo ficou segurando, achando que o Flamengo, por conta da Copa do Mundo de Clubes, ia aumentar o valor para ter o jogador já na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo segurou a onda e agora eles vão voltar a negociar. E o Dínamo sabe que esse valor que o Flamengo está oferecendo dificilmente vai ter uma proposta como essa. Eu acho que vai acabar cedendo,
mas é só achismo, feeling, em cima do que eu ouço, não tem como cravar ainda. Mas o que eu posso dizer para vocês que sim, o Flamengo mantém o interesse no atleta e vai continuar tentando a contratação desse jogador para o segundo semestre e pelos próximos anos, porque seria um contrato longo com o atleta. Como é bom ouvir jogadores do nível do Jorginho. Fala bem, não foge das perguntas, pelo contrário, sabe se expressar muito bem, tem um nível intelectual que chama atenção, um conhecimento também sobre futebol que chama atenção. E teve uma pergunta que fizeram para ele sobre modelo de jogo do Flamengo diante do Chelsea. E por que a gente fala sobre isso? É normal ter esse debate. Exemplo, o Botafogo encara o PSG nessa quinta-feira. Como é que o Botafogo tem que entrar em campo? Qual modelo? Muda a parte tática? Tem que ser mais reativo ou não? Tem que manter o modelo de jogo tal como o Fluminense, nos tempos de Fernando Diniz, manteve o modelo de jogo contra o Manchester City no Mundial e deu no que deu, foi massacrado. Eu sou a favor de você estudar o adversário, entender que seu adversário é superior, em determinado momento você ser mais flexível em relação ao modelo de jogo. Não que esse seja o caso do Flamengo diante do Chelsea. Por exemplo, contra o Chelsea, eu não começaria com Pedro, tá? Por conta do estilo de jogo. Eu acho que vai exigir mais intensidade de jogadores do Flamengo e o Pedro não pode entregar essa intensidade. Eu começaria com Plata no setor ofensivo, que é um jogador que entrega muita intensidade, mas isso é o que o Vene faria, não obviamente o que o Felipe Luiz vai fazer, isso ele ainda vai definir, vai estudar o adversário. Mas o Jorginho foi questionado sobre o modelo de jogo e na opinião dele o Flamengo tem que manter. Olha o que ele disse: o Flamengo tem que ser sempre o Flamengo pela grandeza do clube e pelo potencial da equipe. Tem que jogar da maneira que vem jogando. E os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vem fazendo com confiança, que é o que está dando certo. Tem que continuar nesse caminho. Acredito que temos chance de ganhar confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol, o que a gente sabe, o que o Flamengo vem fazendo e jogando até hoje. Tem jogo, vamos ver o que acontece. É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver. Normalmente equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo. E ele também falou sobre o Chelsea, ele fez uma breve análise do Chelsea, ele falou: são jogadores dinâmicos, com potência física, vão tentar sair jogando de trás, quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso. É um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia. E por falar nisso, até uma curiosidade. O treinador do Chelsea e o Felipe Luiz são dois treinadores que gostam muito de jogar xadrez. Inclusive o treinador do Chelsea, no trabalho final da tese dele, para ele tirar a licença de treinador, ele utilizou muito o jogo do xadrez. A forma como os jogadores, quando estão praticando xadrez, tem que tomar decisão, saber tomar a decisão correta. Ele leva muito a dinâmica do xadrez para o dia a dia do futebol. E o Felipe Luiz também é um cara adepto do xadrez, continua jogando xadrez até hoje. Então, a gente gosta de dizer que os treinadores é um jogo de tabuleiro e, de fato, agora vai ser mesmo. Vamos ver quem dará checkmate em quem. Eu espero que o Flamengo dê o checkmate no Chelsea, obviamente. E, para fechar sobre o Jorginho aqui, tem uma foto dele que maravilhosa, postei no meu Twitter, no meu Instagram também, fica a dica aí, @VeneCasagrande, as duas redes sociais, podem me seguir por lá. Jorginho, cara, dá para ver na imagem, sentir a energia boa do Jorginho tirando a foto com o Zico, extremamente feliz, e ele foi questionado na coletiva sobre essa foto com o Zico. Ele contou um bastidor muito engraçado, abre aspas para o Jorginho: o Zico estava ali almoçando, não queria incomodar. O pessoal já tinha saído da mesa. Falei: vou pedir para tirar uma foto com o Zico. Tá maluco? É a lenda. Família toda fanática e fã nele. Pedi, ele foi super simpático. Tiramos a foto, nem acreditei. Aí o filho dele levantou e pediu para tirar uma foto comigo. Eu abracei ele e abracei o Zico também. Aí ele falou pro Zico: não, tu sai. Eu: como assim? O Zico sair da foto? Não é possível que isso está acontecendo. Tipo, não dá pro Zico sair da foto. É o Zico, pô. É o Zico, cara. E o Zico, assim... Eu já tive a oportunidade de conviver alguns momentos com o Zico nos tempos de esporte interativo. É um cara sensacional. Abraço pro Zicão aí, tamo junto. Falar agora do De La Cruz, galera, porque o De La Cruz não tem presença confirmada no jogo de sexta. A pessoa me respondeu assim, eu perguntei:
Isso do De La Cruz fora de novo. Procede? A gente vai ver como vai estar no treino. Mais difícil para sexta-feira. Galera, por que eu estou trazendo essa rápida informação sobre o De La Cruz? De verdade, custo-benefício vale a pena? Eu começo a questionar, cara. É um jogador que, se pintasse uma proposta aí, eu acho que o Flamengo não deveria fazer o menor esforço para ficar com ele. Eu confesso para vocês que quando o De La Cruz veio, cara, eu fiquei muito animado, porque eu sempre fui muito fã do futebol De La Cruz. Mas, analisando o contexto De La Cruz na Argentina, o contexto De La Cruz no futebol brasileiro, é muito difícil De La Cruz continuar rendendo em alto nível de uma maneira consecutiva como ele fez lá no River Plate, por conta da exigência do calendário do futebol brasileiro. E o De La Cruz é um jogador que já sofreu muito na carreira com problemas sérios, sobretudo no joelho. Então, de verdade, eu sou muito fã do De La Cruz, mas o custo-benefício até o momento não está valendo, até porque o salário dele é um salário alto. Alexandre tem chance de voltar na sexta-feira, tá, galera? Ele não ficou à disposição na estreia, mas tem chance de ficar à disposição na sexta-feira, e ele estando à disposição para mim é titular, embora o Ayrton Lucas tenha ido muito bem diante do Esperança, mas o Alexandre para mim está muito acima. Vamos falar de Rodrigo Garro, jogador meia do Corinthians, destaque do meio de campo do Corinthians, o argentino que tem cidadania italiana. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2028, tá? Ele chegou em janeiro de 2024 ao Corinthians. É um jogador que é jovem, tá? 27 anos, eu considero jovem, mas também não é um jogador que não tenha sofrido muito com lesões. Mas, enfim, diante disso, eu estou vendo muita gente nas redes sociais dizendo que ele foi oferecido ao Flamengo, que o Flamengo tenta a contratação. Gente, eu respeito a informação de todo mundo aí. Eu vou me responsabilizar por aquilo que eu apuro. E o que eu apurei no Flamengo é, primeiro, ele não foi oferecido ao Flamengo, justiça seja feita, tá? Quando o jogador é oferecido, as pessoas falam sem nenhum problema, até porque isso não é errado. Os empresários, eles precisam trabalhar para os seus clientes fazendo isso. Você oferecer, você tem uma casa, você está querendo vender sua casa, você oferece para as pessoas. Seu carro, você oferece para as pessoas. Isso é normal. O jogador, ele quer sair do Corinthians? Não sei. Mas se ele quiser sair do Corinthians, os empresários têm que trabalhar dessa maneira, oferecendo para clubes que, teoricamente, precisam de um jogador para essa posição. E o Flamengo precisa de um meia, com as características do Rodrigo Garro. Mas ele não foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Inclusive, a pessoa do Flamengo me disse: Vene, nós estamos tentando Jorge Carrascal, que teoricamente chegaria para fazer essa função. Então, não tem nada com o Rodrigo Garro. Se você puder falar isso nas suas redes, para os seus seguidores, para as pessoas que estão te assistindo, para não criar uma fake news e acabar se tornando verdade, porque não tem nada. Rodrigo Garro, Flamengo, não tem nada. Pelo menos são os que as pessoas estão dizendo lá no Flamengo nesse momento. Então, é isso. É a informação que eu tenho sobre o Rodrigo Garro. Eu sei que muitos flamenguistas estavam animados com a possibilidade da chegada dele, mas o meu papel é sempre trazer a verdade dentro daquilo que eu apuro, obviamente. Uma nova joia está surgindo no ninho do urubu, e o nome dele já começa a ecoar entre os grandes do futebol brasileiro. Com apenas 16 anos, João Vitor, conhecido como JV, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Um vínculo até o fim de 2028, selado com uma multa rescisória astronômica de 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. O recado da diretoria é claro: essa promessa é para ser tratada como prioridade máxima. E o melhor, ele não está só fazendo número. JV está arrebentando dentro de campo, mostrando personalidade de veterano em um corpo de adolescente. Se você ainda não ouviu falar dele, prepare-se, porque nos próximos minutos vai entender por que a nação já está de olho nesse novo camisa 10 da base. João Vitor deu um passo gigantesco na carreira. O Flamengo, atento ao assédio de olheiros e clubes internacionais, agiu rápido, ofereceu o primeiro contrato profissional ao garoto, com validade até o final de 2028. A multa estipulada: surreais 50 milhões de euros. Isso mostra que o clube não quer apenas formar atletas, quer formar craques que brilhem com o manto antes de pensarem em Europa. A postura do Flamengo revela um planejamento sólido para manter os talentos em casa e evitar o erro de ver promessas saindo cedo demais,
como já aconteceu no passado. JV agora entra em uma nova fase, onde tudo o que fizer dentro e fora de campo será analisado com olhos de quem enxerga ali uma futura estrela. Não é só o contrato que chama atenção, o desempenho de JV em campo é digno de aplausos. Em 2024, já são 10 gols e uma assistência pelo Sub-17. No último dia 3 de junho, ele fez história em um clássico contra o Botafogo, marcando 3 vezes e ainda dando passe decisivo para o 4º gol. Uma atuação que não passa despercebida nem mesmo entre os profissionais. Mais recentemente, voltou a balançar as redes em uma vitória por 3-0 contra o Red Bull Bragantino, mostrando que a regularidade é uma de suas maiores virtudes. Ele veste a 10 com orgulho e atitude, e seus números mostram que não se esconde em jogo grande. Pelo contrário, é nesses momentos que ele mais brilha. João Vitor não é novidade para quem acompanha as categorias de base com atenção. Em 2023, ele já havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, uma demonstração clara de que o talento dele ultrapassa os muros da Gávea. Mas foi no clássico contra o Botafogo que o garoto deu um salto de notoriedade. 3 gols, uma assistência e uma vitória suada por 4-3. Esse tipo de desempenho em jogo decisivo não é comum, ainda mais para alguém de 16 anos. É o tipo de atuação que vira manchete, que chega aos ouvidos da comissão técnica profissional e que, principalmente, conquista a nação. Se continuar nessa pegada, a camisa do time principal pode chegar antes do que todos imaginam. O time Sub-17 do Flamengo ainda tem desafios pela frente. Disputa a semifinal do Carioca contra o Fluminense, com jogo de volta marcado para este sábado. No primeiro confronto, derrota por 1-0. Agora, na Gávea, JV terá mais uma chance de liderar a equipe em busca da virada. A expectativa da comissão técnica é que ele continue sendo o motor ofensivo da equipe. E para a diretoria, este é o momento ideal para projetar a transição do garoto rumo às categorias superiores. Se mantiver o ritmo, a próxima temporada já pode ver João Vitor nos treinos do Sub-20 ou até mesmo fazendo parte da pré-temporada dos profissionais. A joia está polida, e o mundo começa a enxergar seu brilho.